Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É para você que segue meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, além do Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. É a edição deste sábado, 13 de novembro de 2021, dia de São Diogo de Alcalá, Santo Eugênio de Toledo, Santo Stanislau Kostka. E estamos na 32ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua é quarto crescente. Neste sábado, entramos no 317º dia do ano. Faltam 48 dias para terminar 2021. A estação do ano é a primavera. Este é o mês da República, de combate ao câncer de próstata, de ação de graças, mês da bandeira. Estamos no Dia Mundial da Gentileza, neste 13 de novembro. Dia Mundial da Gentileza. O salário mínimo nacional vale R$ 1.100. A taxa Selic 7,75%. A inflação medida pelo IPCA do IBGE nos últimos 12 meses, 10,6%. Vamos agora à cotação do café no fechamento dos negócios da semana no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo. Vamos ver como se comportou o produto principal do mercado agrícola capixaba. O Arábica bebida dura, R$ 1.238. O Arábica bebida Rio, R$ 1.150. O Conilon bica corrida tipo 78, R$ 769. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,9% na sexta-feira, dia 12 de novembro. E deixa eu ver aqui. Então fechou em alta de 0,9, cotado a R$ 5,45 para venda. A Bolsa Brasileira fechou em baixa de 1,1%. E o índice Ibovespa ficou em 106.334 pontos. Bem, agora eu vou dizer que na segunda-feira tem um feriado aí pela frente, né? Então, segunda-feira, dia 15 de novembro, será feriado nacional do Dia da Proclamação da República. Nossa República foi proclamada pelo general Marechal Deodoro da Fonseca. Assim, mais um feriadão beneficia os brasileiros entre o fim, e o início da semana. Vamos a outras informações aqui do estado do Espírito Santo. São informações resumidas para você. Obra social parcialmente atingida na Grande Vitória, em Cariacica. No bairro Flechal 1, em Cariacica, um muro desabou e atingiu um imóvel de projeto social. O acidente aconteceu por causa das precipitações pluviométricas. Quando chove muito, a água desce por uma ladeira próxima. O ponto atingido foi o primeiro pavimento na madrugada de segunda-feira. Servidores da prefeitura compareceram ao local para avaliar a situação nesta sexta-feira. E houve o comprometimento de construir um novo muro de contenção em até 6 meses. Cerca de 200 pessoas são atendidas na obra social que, entre outras coisas, disponibiliza aulas de capoeira e balé gratuitamente. São cursos e oficinas destinados à população mais vulnerável economicamente. Olha, vício das drogas acaba com famílias. Olha, eu passo para vocês esta informação numa reportagem que eu vi com o Douglas Camargo, um repórter muito competente, né? Oriundo de São Paulo, veio para o Espírito Santo, está se dando muito bem aqui, né, Douglas? Parabéns. Bem, famílias de usuários de entorpecentes são as que mais sofrem com esse problema da drogadição. Segundo o repórter Douglas Camargo, um rapaz de prenome Leandro
afundou no mundo das drogas, inicialmente com a maconha, e depois passou para a cocaína, que é uma droga mais grave para a saúde. Assim ficou comprometido o futuro dele e o futuro da família. Já são 15 registros de entrada no sistema penitenciário Espírito Santense, um deles por furto de ferramentas de imóvel em construção. A droga acaba com a pessoa, admitem os próprios usuários. Uma unidade para tratar de dependentes químicos, dependentes de drogas, viciados, usuários, é o CAD. Essa unidade fica no centro de Vitória, capital do Espírito Santo. Mais precisamente na rua 13 de Maio. Então, se você tem algum integrante da família precisando de ajuda, procure o CAD no centro de Vitória, rua 13 de Maio. Casa desaba no Espírito Santo e idosos vão parar no hospital. Vamos ver essa notícia porque tem chovido incessantemente no Espírito Santo e às vezes acontecem algumas situações mais drásticas. Olha, 2 irmãos idosos de 75 e 80 anos ficaram soterrados momentaneamente após o desabamento de sua casa, mas foram resgatados com vida, graças a Deus. O fato se deu no município de Marechal Floriano, na região sul do estado do Espírito Santo, nesta sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Eles foram internados num estabelecimento hospitalar de Domingos Martins. É preciso ficar muito atento, pois há previsão de chuva no território capixaba até este sábado, dia 13 de novembro, hein? Em João Neiva, aqui na região norte e noroeste do Espírito Santo, também houve problemas ocasionados pelas intempéries. Então, atenção, você que mora em áreas de risco, tome cuidado, qualquer coisa, ligue para o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. O telefone mais fácil é o do Corpo de Bombeiros, 193, da Polícia Militar, 190, tá bom? Pois é, a terra está muito encharcada, são vários dias de chuva, então tem que tomar todas as precauções, você que é morador de área sob risco. Falar em sob risco, a pandemia está sob controle no Espírito Santo em muitas unidades da federação em todo o país, graças a Deus, graças à campanha nacional de multivacinação, graças ao tempo que passou desde o início dessa moléstia chinesa, porque tudo passa, né? Uma hora ela teria que passar. Então tem vários fatores. O tempo, um ano e meio, mais de um ano e meio, quase 2 anos dessa moléstia, dessa peste, e também vacinações que podem ter contribuído para a melhora. O governo do estado anunciou na sexta-feira o 81º mapa de risco Covid-19, que terá vigência da segunda-feira, dia 15, até o domingo, dia 21 de novembro. Dos 78 municípios capixabas, 77 estão classificados em risco baixo. E somente Afonso Cláudio, somente um, está no risco moderado, que também é uma classificação boa. Nenhuma micro-região conseguiu atingir os 3 índices para a classificação de risco muito baixo. Estrada interditada em Iconha. Olha a consequência ainda das chuvas, hein? Continua interditado o trecho de uma estrada entre os municípios de Iconha e Vargem Alta, na região sul do estado do Espírito Santo. Os problemas ocorrem por causa da chuva. Uma encosta desabou na semana passada e a orientação é não trafegar pelo local, pois a encosta pode ceder ainda mais, segundo informa a Defesa Civil local. A previsão era de liberar a rodovia no último domingo, dia 7 de novembro, mas isso não se cumpriu, hein? Essa previsão não se cumpriu. Não há ainda previsão de reabertura da via ao tráfego. Agora tem problema também em São Mateus, hein? O município de São Mateus é no litoral norte do estado do Espírito Santo. Vamos ver aqui o que ocorre na cidade, no município de São Mateus. A informação é a seguinte: em São Mateus, na região litoral norte do Espírito Santo, no bairro Bom Sucesso 1,
Uma rua foi danificada pelas enxurradas de quarta-feira, dia 10 de novembro. Uma loja de material de construção e um hotel estão sendo prejudicados no centro da cidade, pois foi formada uma depressão na rua frontal. Há famílias desabrigadas no município que estão sendo atendidas pelo setor responsável pela área social. Agora temos aqui uma nota da polícia: preso suspeito de homicídio no noroeste do Espírito Santo, no município de São Gabriel da Palha, aqui na região noroeste do Espírito Santo. Um suspeito foi preso por causa de um homicídio ocorrido meses atrás. Um jovem de 14 anos de idade foi morto em julho de 2021 após perseguição. A morte teria sido por engano. Então, agora foi preso um suspeito dessa morte. Um outro adulto e um adolescente também foram detidos por outras acusações, mas sem envolvimento com o assassinato. Deixa eu ver mais aqui, o que temos aqui, se temos notícia da parte policial. Ah não, agora uma notícia aqui que eu lamento muito que isso esteja acontecendo, gente. Olha, esquerda política passeia pela Europa com dinheiro público. É mesmo, está acontecendo aí. Um politiqueiro da esquerda brasileira está fazendo uma viagem de 14 dias por países da Europa, França, Espanha, e ele passeia com seguranças e assessores, tudo pago pelo dinheiro dos contribuintes brasileiros. É mais um péssimo exemplo, hein, gente? É um mau brasileiro que responde a vários processos e foi condenado já em algumas instâncias. É idolatrado pelos esquerdofrênicos, esses doentes da ideologia de esquerda marxista. Infelizmente, isso acontece, hein? O giro desse esquerdista pode ser até legal, mas é descaradamente imoral. Show marxistas, show esquerdofrênicos, pelo amor de Deus, tratem-se. Vamos rezar por esse pessoal mudar essa cabeça doente. Vamos rezar. Vamos esperar que seja realmente uma doença, porque doença tem cura, mas às vezes a gente vê coisas que não dá para vislumbrar qualquer mudança. Mega Sena tem 5 ganhadores e neste sábado há outro sorteio. Então, no último teste da Mega Sena, que foi na quarta-feira, houve 5 ganhadores. Cada um leva 18 milhões de reais. E neste sábado tem um novo sorteio. É o concurso 2428, com estimativa de prêmio de 3 milhões de reais. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal até às 19 horas. Então, quem for apostar já sabe, né? Até às 19 horas, desde que a sua lotérica fique aberta até esse horário. Né? Porque às vezes a gente fala até às 19 horas, mas tem lotérica que fecha mais cedo. No último teste, 18 milhões foi o prêmio de cada ganhador, hein? Puxa vida. Foi um ganhador de Angical, na Bahia, um de Goiânia, Goiás, um de Benedito Leite, Maranhão, e um de Borborema, São Paulo. Agora vamos aqui a outra notícia. Presidente Bolsonaro ganha Bíblia manuscrita. O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu de presente de uma cidadã brasileira a Bíblia Sagrada, que ela própria escreveu manualmente durante 1 ano e meio. Olha que coisa linda! Uma senhora aí, durante 1 ano e meio, escreveu a Bíblia. Pegou a sua caneta e escreveu. A obra manuscrita é de uma senhora de 85 anos que mandou de presente essa Bíblia para o presidente Bolsonaro. E Bolsonaro deve ir mesmo para o PL. O presidente nacional do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, anunciou em vídeo que o presidente Jair Bolsonaro irá mesmo se filiar ao partido. O dirigente liberal anunciou, inclusive, que Bolsonaro assinará a ficha de filiação no dia 22 de novembro, uma segunda-feira, em Brasília.
preços sobem nos Estados Unidos. Olha aí para quem fica falando que o preço está subindo no Espírito Santo, preço de alguns produtos estão subindo aqui. Gente, nós estamos vindo de uma pandemia, uma moléstia internacional, planetária. Vocês queriam o quê? Governadores e prefeitos fecharam tudo. O que vocês queriam? E isso está acontecendo no mundo todo. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou que a inflação dos últimos 12 meses até outubro está em 6,2% no território norte-americano. Em setembro, o índice foi de 0,4% e em outubro, 0,9%. É o maior avanço anual desde novembro de 1990 nos Estados Unidos. Os produtos que contribuíram para impulsionar o custo de vida foram, entre outros, os alimentos, os combustíveis, automóveis e habitação. Isso aí nos Estados Unidos, segundo o canal do YouTube Foco do Brasil. Agora, gente, vou passar para vocês aqui um relato de uma médica veterinária homoafetiva, ou seja, uma médica veterinária que se assumiu como homossexual, mas ela é conservadora. Ela é conservadora, não é dessa turma ativista de esquerda, esquerdofrênica, não. Ela é uma médica que se assumiu, não precisava assumir, não é obrigatório ninguém assumir nada, mas ela se assumiu como homoafetiva, homossexual, e é conservadora também. E ela critica essas pautas aí esquerdofrênicas, essas pautas do LGBT, pautas LGBTQI. Então vamos lá, essa notícia é muito importante e foi passada para a comunidade brasileira da internet de um modo geral, pela colunista, pela jornalista, acredito que ela seja jornalista, Cristina Gremel, do canal do YouTube Gazeta do Povo. Ela entrevistou a médica veterinária Maria Luísa Neta, que é uma homossexual assumida e que não se vê representada pela agenda LGBT e diz que o ativismo atual não gera inclusão, mas sim exclusão. Ela disse isso. Tá vendo? Maria Luísa comenta casos recentes como a cartilha LGBT que chegou ao escotismo. Comenta também o cancelamento do jogador de vôlei Maurício Souza e o caso do travesti que agrediu uma adolescente porque ela reclamou de ter que dividir o banheiro feminino da escola com ele. A entrevistada disse, entre outras coisas, abre aspas, sou sua fã. Ela estava dizendo para a Cristina Gremel, da Gazeta do Povo. Disse ela, sou tua fã e é muito bom ter uma imprensa de credibilidade, uma mídia conservadora, falando pela gente. Eles, os LGBTs, se infiltram em todos os lugares. Há uma tendência em querer influenciar o pensamento de todo mundo para pensar como eles. Eu fiquei bastante constrangida por essa pessoa, por esse pessoal, no caso. Esse pessoal do LGBT, diz ela. Então, olha aqui, eu fiquei bastante constrangida, disse a Maria Luísa, pois esse pessoal LGBT tem se infiltrado em todos os lugares, colocando conceitos que não são exatamente verdadeiros. Eu sempre vi os escoteiros como um grupo que ensinava valores e não uma cartilha de algum grupo específico. Veja o que ela diz com muita serenidade. Isso é que é importante. A gente vê, né, essa tranquilidade dela, a sobriedade dela. Ela disse mais, a gente fala de inclusão, mas não é exatamente isso. Esse povo não inclui ninguém. Aos poucos eu vi esse movimento LGBT se politizar, se esquerdizar, e de repente virou um confrontamento com a religião, com valores cristãos, com valores conservadores. Eu sempre pontuei que a gente precisa ser reconhecido socialmente pelo que fazemos, pelo que somos, disse Maria Luísa.
Disse mais: eu não quero me apresentar como homossexual, eu quero me apresentar como uma pessoa, uma médica veterinária que contribui de alguma forma para a sociedade com o meu trabalho. Você e a Bárbara, ela se referindo a Cristina Gremel e a Bárbara do Te Atualizei, representam muito melhor a gente do que as feministas, porque vocês não querem se impor. Olha, né? Como ela tem uma opinião formada e bastante equilibrada. Olha o que ela diz mais aqui, a Maria Luísa, essa médica veterinária. Se sentir menino não te faz ser um menino. Como veterinária eu sei que existe uma coisa chamada biologia, e isso é imutável. Acredito que o que se precisa fazer é ajudar as pessoas a entenderem, a conviverem com a sua questão biológica e a integrar ao que elas sentem. Como veterinária, eu não posso descrever hormônios para engordar bovinos, porque isso pode fazer mal para as pessoas. Mas um médico pode prescrever hormônio para uma pessoa fazer uma transição que na verdade é ilusória. Olha o que ela diz, e ela é médica veterinária, hein? Houve o caso de uma moça que se sentiu constrangida por um travesti usar o banheiro feminino da escola e o travesti a agrediu. O rapaz agrediu a menina. É mais um caso de intolerância. Eu acho que meninas têm assunto de meninas e elas não se sentem à vontade, talvez, falando desse assunto com o travesti. Diz ainda a médica veterinária homoafetiva. Olha só. Com relação ao Maurício Souza, o atleta do vôlei. Aliás, deixa eu complementar aqui essa parte que ela diz aqui, que talvez, né, a mulher não se sinta à vontade com o travesti. Com todo o respeito. Né? Eu acho que meninas têm assunto de meninas e elas não se sentem à vontade falando desse assunto com o travesti. Com todo o respeito, ele é um menino. Eu acho isso, algumas vezes, até constrangedor para elas e talvez não se sintam à vontade. Eu não me sentiria à vontade, ela dizendo, a médica veterinária, eu não me sentiria à vontade ao lado de um travesti, falando, né, dos assuntos de mulher. Não é dessa forma que se vai incluir a pessoa. Agora sim, com relação ao Maurício Souza, atleta de vôlei, essa médica veterinária que se assumiu homossexual, homoafetiva, diz que a médica veterinária diz que se tornou mais fã dele ainda, porque ele não foi homofóbico. Ele colocou a posição dele a respeito do assunto. E ela disse mais: eu também não curto ver o super-homem, que foi meu herói de infância, se tornando bissexual. O super-homem é um marco da minha infância. Eu acho que a grande ideia por trás disso... Olha, quem está dizendo isso... Essas declarações são dessa médica homoafetiva, homossexual, médica veterinária. Eu acho que a grande ideia por trás disso é causar confusão, é fazer barulho, o que só ajuda a estragar. E as pessoas estão entrando tanto nessa vibe que o Maurício Souza, ao invés de ser cancelado, foi exaltado. Em pouco tempo ele teve milhões de seguidores. O problema de nós conservadores, olha, ela que se diz conservadora, diz que nós temos um problema também. O problema de nós conservadores, diz a médica veterinária Maria Luísa, é que nós vamos às redes sociais, escrevemos a respeito, vamos a passeatas, mas a gente não boicota. É verdade, a gente não boicota. O que a gente tem de fazer é não comprar mais o produto e não comprar mais o copo de tal personagem, de história de quadrinho. Eu acho que é a única forma da gente se liberar ou se libertar disso. Eu acho que nós temos que ter arquétipos. E o super-homem é um arquétipo. Ele é importante. E quando a gente mexe nesse arquétipo, a gente está querendo mexer
na construção mental. A construção mental do que é ser homem, do que é ser uma mulher. A gente tem na nossa mente arquétipos. Uma criança tem que ser uma criança. A partir do momento que ela crescer naturalmente, ela vai começar a se interessar por outra menina ou outro menino. A gente não precisa impor isso para ela, diz a médica veterinária. Hein? Não é que a gente está dizendo que ser gay não é natural. Não é isso. É que não é o momento em que se vai falar sobre isso com a criança, nem estimulá-la a namorar, a ter comportamento adulto. Sobre o super-homem, está se tentando fazer virar moda ser homossexual. Olha o que diz a médica veterinária Maria Luísa Neta, com a Cristina Gramel. Está se tentando fazer virar moda ser homossexual. Isso está sendo imposto, disse ela. Pega-se a cabeça do adolescente, que é super moldável, e diz para ele que agora é moda ser gay. Isso não é coisa genuína. Cria um conflito muito grande dentro do adolescente. No momento da adolescência, começa-se a produzir hormônio. E naturalmente a mente e o corpo começam a se entender. E quando impõe-se isso como verdade, como modismo, o conflito é bem maior daquele que eu mesmo tive na adolescência, disse a médica veterinária Maria Luísa. Olha, ela está fazendo aqui um grande desabafo, hein? Puxa vida. Ela colocando-se na situação. Continuando ela a falar, a expor seu pensamento. Eu não vou ser hétero, porque agora não é mais moda ser hétero. Não é assim que a gente funciona. As pessoas foram feitas para serem felizes. Então, cada um... Está quase terminando aqui o pensamento dela. A gente, né, tem que ser feliz, disse ela. A gente deve respeitar o espaço do outro e não fazer moda com isso, fazer política em cima disso. Não se deve usar as pessoas politicamente como tem sido feito. Não se deve usar as pessoas politicamente como tem sido feito, né, nesses ativistas, nesses grupos ativistas LGBT. Devem parar de querer lacrar e começar a realmente ter respeito, tanto de um lado quanto do outro, para caminhar para um lugar bem legal na sociedade. Do jeito que as coisas estão, é bem preocupante. A gente ouve falar assim, não tem mulheres na engenharia mecânica. Ela criticou até o feminismo. A gente ouve falar assim, não tem mulheres na engenharia mecânica. Faz vestibular e vai trabalhar com isso. Não é a faculdade que não aceita mulheres. As mulheres é que não querem ser engenheiras, disse ela. Porque agora toda a propaganda de shampoo também tem que ter um casal homossexual, tem que ter negro, tem que ter japonês, para mostrar que você é inclusivo. Para que isso? Não precisa mostrar, precisa ser inclusivo. Só isso. Quanto ao escoteiro, ele já é a favor do meio ambiente, ele já é a favor da diversidade, ele já é integrado à natureza, enfim. Com todas essas pautas que estão dizendo, que estão trazendo para os escoteiros agora, então acho que temos que repensar essa palavra inclusão. O que é ser inclusivo? Olha, parabéns a Cristina Gramel e parabéns também à médica veterinária homoafetiva, que se definiu, né, se assumiu como homoafetiva, Maria Luísa Neta. Muito esclarecedora essas palavras dela. Agora vamos aqui a mais informação para você. Quero falar agora de missas na Igreja Católica Apostólica Romana, Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, nesta
Nesta data, deixa eu ver, sábado, dia 13 de novembro, às 19 horas, 7 da noite, tem missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. Também tem, no mesmo horário, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Mesmo horário, 19 horas, celebração da palavra com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Tá bom? Então você que vai à missa neste sábado já fica sabendo das informações. Manchetes do jornal A Tribuna. Será que eu tenho tempo? Vou passar para vocês manchetes do jornal A Tribuna de sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Jornal editado em Vitória, no Espírito Santo, que circula também, além da internet, de forma impressa nas bancas e nas lanchonetes e padarias. Mulheres fazem consórcio para cirurgia plástica. Cupom para concorrer a bicicletas e ingressos para parque aquático. Vamos lá. Quadrilha dá golpe de mais de 10 milhões em militares da reserva. Golpistas do estado do Espírito Santo tinham contatos de quase 33 mil idosos, ou mais de 33 mil idosos. Eles ligavam e diziam que a vítima teria um valor a receber da Previdência, mas antes era preciso pagar taxas. Olha que golpe, hein? Estamos sujeitos a golpes a qualquer momento. Banestes vai contratar até 568 servidores em concurso. 1.000 vagas para curso superior e pós-graduação em universidade estadual. Empresário ameaçado dispensou segurança armada antes de ser assassinado. Fla ainda sonha com um tri após 100º gol de Gabigol. O atacante fez história na vitória do Flamengo sobre o Bahia por 3-0. Jogador comemora após a cobrança de pênalti. Uma legenda de fotografia de capa. Servidora larga emprego para viver amor no circo. Roberta Miriam era concursada de uma prefeitura em Minas Gerais e deixou tudo para se casar com o circense J. Maciel de Carvalho. É uma legenda de foto de capa. Coluna do Cláudio Humberto. Privatização da Petrobras vai começar pelas refinarias. Olha, é preciso mesmo, né? Quanto mais privatizar, melhor. Tirar essas estatais que ficam apegadas ao sistema público, né? Deixar o sistema público para resolver outros problemas. Deixa eu ver mais, acho que eu não vou ter tempo, hein, gente? Eu não vou ter tempo, vou ter que encerrar por aqui, porque o meu tempo está se esgotando, já se esgotou. Vou encerrar então, porque não vai dar mais para falar. Meu tempo na internet é mínimo, né? Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste sábado, 13 de novembro de 2021. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês.